Olá, friends! E hoje eu vou ensinar para vocês como colher e usar ervas frescas. Já tem um bom tempo que vocês têm me pedido para dar dicas de como utilizar e também de como colher na sua hortinha ou no seu vasinho, que seja, ervas frescas, tá? Desde a minha primeira hortinha, que eram apenas alguns vasinhos, a hortinha de apartamento, que eu já mostrei também aqui num vídeo que já faz alguns anos no canal, e principalmente depois desse último vídeo, onde eu mostrei a minha hortinha atual, que tá ficando muito bonita. Aliás, se você não viu ainda o vídeo dessa minha hortinha aqui da minha nova casa, dá uma olhada aqui no canal, vou deixar o link também aqui abaixo do vídeo, tá? E eu também mostro quase que diariamente o andamento, como que tá indo, o que eu tô fazendo nessa minha hortinha lá no meu Instagram, que é o @Mauricio Rodrigues, que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês, tá? Então, atendendo a esses pedidos de vocês, hoje eu vou ensinar não só como utilizar as ervas frescas mais tradicionais e mais conhecidas, as que eu tenho também, como você faz para colher e manter sempre muito bonitas, muito viçosas e ter sempre, durante muito tempo, ervas frescas para utilizar nas suas comidinhas e nas receitinhas que eu ensino aqui para vocês, tá? Então, bora lá pra hortinha para eu mostrar tudo em detalhes. Então, estamos aqui na minha horta, gente, que eu tô apaixonado por ela. E a primeira dica que eu vou dar para vocês na hora de colher as suas ervas é ter uma tesourinha de poda, tá? Essa aqui é uma tesourinha de poda pequena, ó, ela é própria para ser utilizada assim para cortar temperos e coisas, miudezas na nossa horta. É barato, você encontra pela internet, você encontra também em lugares de jardinagem. Não é aquele tesourão grande que tem aquela ponta que é para podar galhos mesmo de árvores, troncudos e tal, tá? Ela é uma tesourinha específica. E a diferença dela é que ela corta da maneira correta a sua erva, então evita dela dar aquela mastigadinha no galinho dela, tá? Se tiver um ventinho, gente, me perdoe, porque eu tô aqui do lado de fora, tá? Então, ela não dá aquela mastigada onde você corta a sua erva e ainda ela faz com que cicatrize de uma maneira mais certinha, tá? Enfim, evita problemas nas suas ervas, de entrar fungos nas feridinhas onde fica o corte, assim por diante. Vale a pena. Ai, Maurício, eu não tenho. Então você compra uma tesourinha, pode ser qualquer tipo, que seja assim bem afiada, que seja bem firme, de qualidade, e você vai deixar somente para isso, só para usar, para colher as suas ervas e as coisas na sua horta. Isso é muito importante, tá? Porque evita também contaminações. Porque se você de repente utilizar essa tesoura para alguma coisa que pode estar contaminada e depois você utilizar na sua erva, na sua horta, você pode fazer uma contaminação cruzada e acaba passando algum fungo, alguma doença, provocando algo ruim nas suas plantinhas. Agora, olha só, eu vou explicar para vocês a maneira correta de você colher as suas ervas na sua horta. Aqui do meu lado eu tenho, por exemplo, a minha hortelã, que ela está lindíssima, eu podo muito. Uma coisa que vocês têm que aprender é que vocês não podem ter dó de podar ou de usar. Quanto mais vocês usarem, mais bonita vai ficar. Quem assistiu o meu vídeo da hortinha vai lembrar, por exemplo, como que estava cada uma dessas ervas que eu vou mostrar aqui. Vocês podem comparar e vocês vão ver o quanto elas estão mais viçosas, mais cheias e mais desenvolvidas. A primeira dica que eu vou dar para vocês na hora de podar as suas ervinhas é: você tem sempre que ver aonde está melhor para podar, aonde está com mais excesso. Assim você poda também com menos dó. E você também tem que ver para ir desenhando o formato dessa erva. Então, se você vê que tem algum galho que ele está destacando muito para um lado, como eu vou mostrar aqui para vocês, talvez esse seja o galho melhor para você podar, tá bom? Os que já estão mais antigos também sempre são os melhores, porque assim você estimula a planta a desenvolver. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha hortelã. E se vocês olharem, ela tá bem cheia, bem bonita, né? E aqui do lado também, ó, a minha outra hortelã-pimenta, ela tá inclusive já com alguns galinhos caindo para fora. Essa eu quero mesmo que ela caia, que fique bonito e tal. Essa daqui, ela tem um problema. Ela está bem cheia, mas ela tá começando a invadir, ó, por exemplo, aqui um pouco para baixo, o alface, ela tá vindo, e ela tá invadindo aqui a minha cebolete, tá vendo que ela tá caindo por cima? Eu tava até mais, eu já cortei até um pouco, mas eu não cortei tudo para poder mostrar para vocês. Se vocês perceberem aqui, ó, eu podei essa hortelã, tá vendo só? Bem aqui no topo. Ela tava menor, óbvio, mas quando eu fiz isso, olha só o que aconteceu. Ela encheu toda pro lado e ficou linda desse jeito. Aqui mais abaixo, ó, tem esses outros dois galhos, tá vendo esses dois galhos aqui? que foi um galho igual a esse grande, só que eu podei ele mais lá embaixo. E aí ele ramificou esses outros dois galhos grandes.
Quando você faz essa poda, quando você vai usando, mesmo que você pode sem usar o que também é necessário, você dá mais vigor para a planta e ela desenvolve mais, enche mais. Por isso que você não pode usar, não pode ter dó de usar, tá? Então vamos lá. Aqui desse lado, ó, eu vou cortar aqui até esse galho que tá invadindo para poder mostrar para vocês, né? Aqui tá o galinho de frente e acho que aqui a parte de trás fica mais fácil, ó, de vocês verem. Vocês estão vendo que aonde tem folha, ó, ele tem sempre outro raminho do lado, ó. Onde tem folha tem um raminho do lado. Isso é muito comum na maioria das ervas do jardim. Quando você corta acima, né, depois de onde tem essa ramificação, geralmente esses raminhos aqui viram novos galhos. Então, por exemplo, se eu cortar aqui essa erva, esses 4 brotos aqui, eles vão virar 4 galhos e vão encher e vão deixar isso aqui bem volumoso e bonito. E você vai ter uma planta mais cheinha, mais bonita, mais viçosa, tá? Como que eu faço esse corte? Eu vou mostrar aqui, depois eu mostro lá, tá? Só para ficar mais fácil para vocês. Aqui, ó, eu vou cortar 1 centímetro, meio centímetro, em sentido diagonal, assim, depois desse brotinho que eu quero. Cortei, ó lá, tá cortadinho. Aqui ele vai ramificar embaixo também e vai encher. E eu posso utilizar aquela pontinha ou um pedação que eu tiver podado sem problema nenhum. Então, olha só, nós temos aqui, então, a minha hortelã, certo? Olha só como estão esses galhos aqui, né, que eu podei. Se eu pegar esse galho aqui, ó, mesmo ele sendo um galho que é meio secundário aqui, e eu cortá-lo aqui, aqui vão nascer novos galhos e vai encher. Se eu cortar aqui o galho principal, ó, vou até tirar essa folha para vocês verem melhor. Tá vendo aqui o galho principal? Olha aqui, onde eu cortei, tem um brotinho. Isso aqui vai virar um galho. Aqui embaixo onde eu cortei, ó, vai virar 2 galhos e vai encher bastante. E eu tô fazendo essa poda aqui para que ele não invada tanto a minha cebolete que está aqui desse lado. Agora, ó, aqui do outro lado, se vocês notarem, tem um galho que ele já está invadindo esse canteiro daqui de trás. O que eu vou fazer? Vou podar ele. Então eu vou escolher o tamanho que eu quero podar e pensando que depois ele vai encher e ramificar para os lados. Como eu não quero que ele ramifique tanto e os outros novos galhos invadam aqui à frente, eu vou podar ele mais curtinho. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou cortar da mesma maneira que eu mostrei, ó, diagonal. Um pouquinho depois do brotinho, cortei. Posso utilizar esse galho, ele vai ramificar, mas ó, já não tá mais invadindo o canteiro do lado, tá bom? E você pode usar isso aqui tranquilamente. Agora o importante é o quê? Que você faça essa poda. Sempre que você for usando, você já vai... vamos supor, preciso de hortelã. Então você já vê aonde está onde está melhor estrategicamente para você ir podando, conforme a planta vai crescendo. Você já vai se programando para esse crescimento da planta. E aí você já vai deixando ela no formato que você quer. Maurício, de repente eu não estou usando tanto a minha hortelã. É bom você podar, então, de vez em quando também, porque dessa maneira você vai manter ela sempre viva, tá? Sem muitas pragas, porque ela vai estar forte e ainda ela vai ficar num formato bem mais bonito no seu canteiro, no seu vaso, na sua horta. Essa regra desse tipo de poda é para a maioria das ervas da sua horta que tiverem essas ramificações. Pode usar a mesma regra, vai super funcionar, tá? Então, a hortelã, o manjericão, tomilho, orégano, todos eles funcionam dessa mesma maneira. Você vai ter uma planta mais cheia. Você não pode ter dó, porque quanto mais você fizer isso, mais bonita ela vai ficar, mais força ela vai ter. Agora vamos aqui a cebolete. A cebolete, ou cebolinha, a minha é aquela cebolinha francesa, né, que a gente chama de cebolete, que é essa bem fininha. Mas a mesma regra vale para a cebolinha, aquela maior, mais grossa, tá? Eu recomendo que você faça a poda da seguinte maneira. Escolha sempre os galinhos dela, né, as folhas que forem maiores, e você vai podar lá embaixo, o mais rente possível. Pronto, você pode usar essa sua cebolinha. Eu faço dessa maneira porque quando você vai fazendo assim, você vai colhendo as folhas mais velhas e você vai dando tempo para que as folhas mais novas cresçam. Então você vai ter sempre ela na medida certa. Uma coisa que acontece quando você vai podando, ó, se vocês notarem aqui, às vezes ela continua crescendo, ó, aqueles que você cortou. Não tem problema. Isso, geralmente, é até bom. Ela acaba rebrotando próximo desses galhos grandes de novo, folhinhas mais fininhas. Aqui embaixo, ó,
Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Dá pra ver bem, ó, quantas folhinhas novas estão brotando, tá vendo? Então você não pode ter dó de usar, tá? E a salsinha. A salsinha você vai seguir o mesmo exemplo que eu dei da cebolinha. Você vai ver os galhos que estão maiores, olha, por exemplo, esses aqui que estão grandes, né? E aí você vai lá embaixo, ó, bem lá embaixo, juntinho, e vai cortar esses galhos. Então já cortei 2 aqui, ó. Tá vendo só? E você vai usar. E quando você faz isso, é muito importante, porque eu falei, você vai abrindo o espaço. E olha só, tá vendo que tem brotinhos novos aqui? Esses brotinhos novos, eles agora vão pegar mais luz. Olha só, que coisa linda. E eles vão desenvolver melhor. Porque antes essas aqui estavam fazendo, né, um chapéuzinho, uma cobertura em cima delas. Agora o sol vai bater aqui e elas vão desenvolver melhor e mais rápido. Então por isso é importante você sempre ir cortando as folhas que já estão mais velhas e mais desenvolvidas. Esses pontinhos aqui na minha foi um sol forte que deu esses dias e acabou dando uma queimadinha, tá? Mas isso aqui não tem problema, pode inclusive usar dessa maneira aqui. O mesmo vale para qualquer tipo de salsinha, pro coentro também, que eu tenho aqui na horta. Vou mostrar como tá o meu coentro, inclusive eu uso tanto que o coitadinho ali tá quase sem folha. Aqui temos o meu manjericão miudinho, aquele que tem as folhinhas pequenas, né? É o manjericãozinho, inclusive, mais comum. E como que eu faço a poda dele? Da mesma maneira. Eu vejo os galhos que estão se sobressaindo e já vou cortando eles. E ele tem, ó, a questão da rebrotação que eu falo pra vocês. Eu vou cortar um galho, vocês vão ver melhor o que eu tô falando. Então, ó, olhando ele aqui, qual que é o galho que já tá sobressaindo mais? Esse aqui lateral, ó. Inclusive ele tá redondinho, mas isso aqui já tá fugindo do formato. Eu vou pegar então aqui o galho dele, vou cortar aqui mais embaixo. E olha só, já cortei até 2, né? Se vocês olharem as folhinhas dele, ó, elas também fazem esses brotinhos pros lados. Então aqui funciona da mesma maneira. Eu cortei esse broto ali embaixo, o que vai acontecer? Ó, vamos supor que esse aqui fosse o broto que eu cortei ali embaixo e eu tivesse cortado aqui. Aqui vão nascer novos galhos lateralmente, igual esse galinho, ó, que já tá até nascendo aqui esse brotinho. E vai encher esse galho. Então aqui é a mesma coisa, olha esse galho. Tá vendo que ele já tá com brotos laterais aqui, ó? E outros aqui? Porque provavelmente eu podei ele anteriormente aqui em cima. Então ele já vai rebrotando pros lados. Por isso que ele tá cheinho, bonito assim. A mesma regra você pode aplicar aqui no tomilho, tá? Inclusive o meu tá recuperando bem. Você pode usar essa mesma regra também na sálvia. Eu vou colher, inclusive, uma sálvia para levar lá pra gente. Ela também rebrota, ó. Então, por exemplo, eu cortei ela aqui, ó. Olha o que tá acontecendo, tá vendo aqui que tá nascendo brotinhos e galinhos laterais, ó. Então ela vai encher mais esse lado todo aqui onde eu podei. A mesma coisa também vale para outros tipos de tomilho e orégano, olha só. Eles também, se eu cortar essas pontinhas aqui, mais lá embaixo, vão virar novos galhos. Olha os novos galhos que tem aqui embaixo. São porque eu podei galhos que estavam assim, maiores como esse. Aqui tem um outro tipo de tomilho, gente, eu comprei, ele tava super pequenininho. E aí o que acontece? Eu fui podando, olha aqui, eu podei esse galho, ó. Eu podei bem na pontinha. Olha os brotinhos aqui como já estão, ó, grandes, que eram só folhinhas. Todo esse galho, ó, desenvolveram brotinhos pra cima, tá vendo só que bonito? Porque eu cortei ele aqui na pontinha. Então vai enchendo mais as suas ervas. A mesma coisa aqui para os outros tipos de manjericão, como esse que é um manjericão italiano. Ó, eu podo ele aqui no meio e já tem 2 brotos nascendo aqui. Ele vai bifurcando inteiro e vai ficando cheinho. Manjericão roxo também é a mesma regra. Aqui temos, por exemplo, o meu alecrim. Olha só a prova do que eu tô falando pra vocês. Aqui, se vocês olharem, ó, eu podei ele bem nesta ponta. Vamos ver se foca. E olha só os galhos, os ramos laterais, como estão se desenvolvendo nele todo, ó. Tudo isso aqui são ramos que se desenvolveram, todos eles, ó, depois que eu cortei essa ponta. Então você não precisa ter medo. E se eu vier aqui e podar este galho, a mesma coisa. Vai nascer mais brotos aqui na lateral. E se vocês derem uma geral nele, vocês vão ver que ele tá todo assim, ó, bem cheinho e vários galhos rebrotando, ó, vindo para as laterais. E assim ele fica bem bonito, bem cheião.
Esses dias eu falei sobre o louro, que é um tempero que eu adoro, tá? O louro são essas folhinhas aqui, que vocês já devem ter visto. Esse aqui é um louro de folhinha fina, que é mais comprida. Tem aquela outra variedade que é um louro de folha mais larga, tá? Na verdade, muitas plantas, existem muitas variedades dessas que eu mostrei pra vocês, depois eu vou falar um pouco mais. E como que eu faço pra podar o louro? O louro, você pode, se quiser, cortar simplesmente uma folhinha. Por quê? Aqui, ó, tá vendo que ele já tem meio que um brotinho? Esse brotinho aqui vai nascer depois que você cortar essa folhinha, tá? Ah, mas aí de repente esse galho tá muito grande, eu quero fazer uma poda nele, então tudo bem, você pode vir aqui cortar de repente e ele vai brotar aqui, ó, em todos os olhinhos, né, que a gente fala, do lado das folhas vai nascer um novo galho e ele vai enchendo também. Nesse caso aqui, eu geralmente venho no dia a dia e colho só uma ou duas folhas mesmo e uso no preparo que eu quero. E agora eu vou ensinar para vocês onde, quando e como utilizar cada uma dessas ervas frescas nas receitinhas que vocês forem preparar. Tanto doces como salgadas. Eu utilizo, gente, todas essas. Por isso que eu tenho elas na minha hortinha. São as ervas que eu mais utilizo. Se tem, de repente, alguma erva que você não viu aqui na minha horta e você tem uma dúvida de como que faz pra colher, pode me perguntar aí, comenta, tá? Porque às vezes é a dúvida também de outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. Uma outra coisa também que é importante dizer. Existem outros vídeos aqui no canal onde eu falo sobre temperos, tá? Então eu falo sobre temperos, especiarias, ervas secas, desde os mais comuns de como utilizar até aqueles mais exóticos que pouca gente conhece. Então, se de repente você está com dúvida de como utilizar outros temperos aí na sua casa, não só as ervas frescas, dá uma olhada aqui no canal que tem outros vídeos onde eu ensino. Tem até um vídeo onde eu ensino como você pode montar a sua gaveta de temperos de uma maneira super econômica que fica lindo, fica chiquérrima, tá? Então dá uma olhadinha, eu vou deixar também os links todos aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam conferir. Uma outra dúvida, tá? Só complementando essa questão de como colher aqui, muitas vezes vocês questionam assim, eu não posso colher só uma folhinha? Como eu também faria aqui no caso do louro, que eu posso colher só uma folhinha? Pode, gente, só que assim, se você ficar com muita dó e colhendo só aquela folhinha, você vai ter o seguinte problema. Vamos supor aqui, eu tenho esse meu manjericão italiano. Vamos supor que eu fosse colhendo só as folhinhas. Vai chegar uma hora que eu vou ter aqui um caule comprido, que vai estar com brotos e folhas novas só em cima, o restante aqui vai estar sem nada, e ele vai acabar não desenvolvendo, tá? E vai ficar feio também esteticamente olhando. Se você for colhendo os ramos, os brotos da maneira que eu falei, ele vai sempre enchendo, vai ficar bonito, redondinho, igual vocês viram ali nas minhas ervas, igual vocês viram no hortelã, no manjericão miudinho, que tá todo redondinho, bonitinho, é porque eu vou colhendo os brotos sem dó e ele vai rebrotando e ficar bonito. Mas óbvio, né? Se de repente você fala assim, mas nossa, eu preciso só de uma folha desse manjericão italiano, embora eu ache isso pouco provável, né? Porque que receita que você vai usar só uma folhinha? É muito pouco, quase não vai dar sabor. Você pode também vir aqui e cortar apenas essa folhinha. Vai ajudar que pelo menos esse broto que fica do lado da folhinha, ele rebrote igual eu mostrei pra vocês. Vai fazer com que rebrote como se você tivesse cortado o broto superior de cima da mesma maneira. Mas como eu disse, toma cuidado para que não fique só aquela estaca feia na sua horta, isso não serve de nada. Agora vamos aos usos. Onde eu gosto de utilizar, os exemplos que eu vou lembrar aqui, tá, gente? Provavelmente eu utilizei muitas outras coisas bem loucas, mas onde eu posso utilizar cada uma dessas coisas como eu mais gosto de utilizar, e vocês podem iniciar o uso dessas ervas e depois, gente, dessas dicas aqui você pode assim, ir soltando a criatividade, vai usando em tudo, vai testando, vai provando. Fez uma receita, acho que tal erva ficaria bom, coloca, tá? Então vamos lá. Primeira coisa aqui é o orégano. Gente, o orégano fresco é uma das minhas ervas frescas preferidas. Além de eu achar lindo, que ele vai crescendo, ele vai descendo cachos, assim, vai ficando uma coisa incrível. Ele é muito perfumado e ele tem um sabor muito diferente do orégano seco, tá? Tem algumas ervas que você não sente tanta diferença quando ela é desidratada seca, mas o orégano parece assim que são ervas diferentes. Eu gosto do seco, eu uso também, mas assim, eu uso quase como se fosse uma outra erva, porque o sabor é muito diferente do orégano fresco. O meu, inclusive, tá miudinho assim, né? Tá parecendo até um tomilho, tão miudinho. Porque ele teve um problema, foi atacado por uma praga, um fungo, e eu tô tratando ele, já vai fazer aí algumas semanas, e agora ele tá rebrotando, se recuperando, então as folhinhas estão pequenas. Mas ele geralmente fica com uma folhinha um pouco maior, tá? Uma folhinha assim que tem assim entre 1 e 2 centímetros, mais
ou menos, não é uma folha grande também. E você pode utilizar ele em tudo, desde molhos de saladas, molhos de acompanhamento, nas próprias saladas, pizzas, gente, se você fizer pizzas e massas, molhos, gratinados, você vai ver que o sabor é incrível. No caso dele, você pode utilizar um pouco no preparo, no molho, no cozido que você estiver fazendo, mas depois de finalizado, depois de pronto, eu recomendo que você coloque mais algumas folhas frescas por cima. Isso vai realçar o sabor do que você usou e como vai estar mais fresco, ele vai potencializar. Então você pode usar também, obviamente, em molhos, caldos, sopas, tudo fica incrível com o orégano fresco. Outra coisa, esses dias eu falei também lá no Instagram, né, que eu falei pra vocês, sobre o louro. Inclusive, se você não me segue, segue lá no @MauricioRodrigues, tá aparecendo aqui. Eu falei sobre o louro e muita gente não sabia como usar. E muita gente também usava das maneiras que eu falava, que eu gosto de usar, e outras até de maneiras que eu nunca utilizei. Então olha que bacana, a gente troca experiências, né? O louro eu uso principalmente em tudo que tiver caldos, cozidos, molhos, sopas. Então tudo que tiver molho, caldo for cozido, você pode usar o louro. E pode usar assim, direto do pezinho, se você tiver o pezinho? Pode, gente, vai ficar ainda mais gostoso. Não tenho, pode usar o seco sem problema nenhum. Esse não daria tanto, na minha opinião, o sabor dele fresco e seco. Mas óbvio, quando você usar ele já seco, se ele for velho, ele já não vai ter tanto sabor. Então procura sempre aquele que as folhas não estão assim completamente cinza, sabe? Totalmente sem verde nenhum. Aquelas provavelmente são folhas bem mais velhas. Quando ela ainda tá com um tomzinho meio esverdeado, apesar de seca, geralmente elas são mais frescas, tá? Pelo menos é o que eu noto. E o sabor, o aroma é muito melhor. Ela vai realçar no feijão, nos cozidos e tudo, como eu disse, ela vai dar aquele saborzinho que muitas vezes você fala assim, esse saborzinho me lembra a comida da minha avó, me lembra a comida daquele restaurante que eu como lá, aquela comida fresquinha, gostosa, de fazenda também, e até mesmo de restaurantes mais chiques. Você pode utilizar também em preparo, por exemplo, de caldos, como eu disse, de sopas e tudo, mas também de caldo, tipo caldo de carne, caldo de galinha e tudo, que inclusive eu já ensinei aqui também no canal, vai realçar, é incrível. E um uso, por exemplo, que eu nunca usei, que eu tô doido pra experimentar, muitos seguidores falaram que usam até no arroz. No arroz eu nunca usei, olha só que bacana. Eu vou provar, deve com certeza ficar muito bom. Tudo que é cozido, eu recomendo, é onde ele vai soltar mais esse sabor dele. Aqui temos o tomilho. O tomilho, gente, ele é incrível. Assim como o orégano, você pode usar nos mesmos preparos, mas ele fica muito bom também para temperos de coisas assadas, além dos cozidos em geral, você também pode utilizar em coisas assadas e em marinadas. Aliás, a mesma coisa o louro, tá? Você pode utilizar também em marinadas. Então você vai fazer de repente aquele frango assado, aquele filé, aquela carne assada, carne de porco, um frango assado que seja, um pernil, e você quer fazer aquela marinada, coloca umas folhas inteiras, tá? Tanto do tomilho como do louro, e você deixa lá marinando, que ele vai passar bastante o sabor, o aroma, todo o perfume dele. E eu também gosto de utilizar o tomilho em molhos, em massas, ele também fica muito bom, mas em assados ele fica incrível, tá? Se você, por exemplo, vai fazer um frango assado, você pode fazer um buquê com várias dessas ervas aqui, amarrar e colocar dentro do frango assado, deixar marinar e depois deixar assar dentro dele mesmo, num peixe também. Você pode juntar, fazer aquele buquê de ervas, tá? Pode colocar o louro, pode colocar o tomilho, pode colocar o orégano, o alecrim, o manjericão, a sálvia, junta, faz um buquezinho, amarra, põe dentro do peixe, leva pra assar, vai ficar sensacional. O tomilho é incrível, ele vai bem com tudo. Molhinhos também que você vai fazer, tipo molhinho de acompanhamento de salada. Assim, na verdade eu nem sei aonde o tomilho não vai bem, essa que é a verdade. Estou aqui pensando pra falar o que o tomilho não vai bem, ele vai bem com tudo, fica incrível. O manjericão, vou falar desse daqui que é um pouco diferente dos outros. O manjericão italiano, eu gosto de utilizar ele para comer fresco. Eu não gosto de utilizar ele, que é esse de folhas largas, né, que a gente chama, e tem muitas variações dele, muitas espécies desses manjericões de folha larga, tem a alfavaca, tem aquele folha de alface, tem o italiano que assim a folha é só um pouco grande, tem outro que é da folha gigante. Todos esses que tem essas folhas assim maiores, são mais fininhas, delicados, eu gosto de utilizar na finalização. Então, por cima de pizzas, em saladas, no molho só no final, tá? Tudo no final. Eu não gosto de deixar ele cozinhando ali junto, porque eu percebo que o aroma dele foge muito. E ele é muito gostoso de você comer assim como se fosse uma salada. Então essa é a minha dica. Eu gosto de utilizar sempre nas finalizações ele mais fresco, sem estar cozido. A hortelã é uma coisa que muita gente não sabe usar, né? E hortelã,
eu já vou dar a regra básica. Tudo que for culinária árabe, tá? Tudo que for do Oriente Médio, você pode utilizar a hortelã. Vai dar muito certo. Então, desde quibe assado, quibe frito, quibe cru, outros preparos também, hummus, kafta, tudo você pode utilizar. Pica bem, só as folhinhas, nesse caso que você usa, e mistura tudo, vai dar um sabor incrível. Chás, obviamente, que todo mundo já deve saber que fica muito bom. Sucos e smoothies, inclusive eu já ensinei aqui alguns no canal onde eu uso a hortelã. Então, desde o famoso suco de abacaxi com hortelã, experimenta usar em outros sucos, vai ficar incrível, gente. Num suco de melão com hortelã, melancia com hortelã. Olha, fica incrível com praticamente todas as frutas que são assim mais fresh, tá? Mas se você também fizer de repente, sei lá, um batido de banana com leite de coco ou coco e hortelã, gente, fica surreal, ele dá um frescor. Gosto muito de utilizar também em drinks. Eu geralmente dou uma amassada e coloco dentro do drink ou na lateral do drink, ele vai dar um perfume sem invadir tanto o sabor e fica muito bom. Experimenta também usar eles em outros tipos de preparos e carnes, principalmente carne de cordeiro, carne vermelha, ele combina incrivelmente. Inclusive na marinada você pode usar também. Aproveitando essa dica que eu falei de usar só as folhas, sempre que você tiver ervas que o tronco dele é mais lenhoso, tá? É mais grosso, é mais fibroso, é bom você tirar, desfolhar e usar somente as folhinhas nesse preparo. Porque elas são mais macias, senão você vai comer aqueles pedacinhos fibrosos no cozido, no preparo, e não fica muito bom. Mas quando forem raminhos mais fininhos, como por exemplo, a salsinha, a cebolinha, o coentro, coisas do gênero, que o raminho é assim molinho, eu utilizo ele inteiro, tá? Eu só não utilizo lá tão próximo da raiz, que já é mais fibroso. Mas você pode picar, gente, porque o sabor que tá aqui na folha, ele também tá nessa parte compridinha aqui do galho. Pode ser esse galinho inteiro aqui, igual que eu colhi, por exemplo, inteiro, tá? Vai ficar ótimo, maravilhoso. Inclusive, aqui tem às vezes mais sabor, como é no caso do coentro, ele tem mais sabor às vezes aqui no caule até do que nas próprias folhas. Então você pode utilizar assim, que vai intensificar. Vamos à próxima aqui. Uma outra erva que eu amo e pouca gente usa, essa aqui, a sálvia, que eu falei pra vocês. Ela tem essa folhinha assim que parece aveludada, né, gente? Mas ela tem um cheiro, é tão gostoso. Primeira coisa que eu gosto de utilizar: tudo que você for fazer uma finalização, um refogado, você pega um ramo ou algumas folhas grandes, joga na panela na frigideira quente primeiro, com o azeite, com a manteiga, tudo, deixa ele dar uma fritada legal e depois você acrescenta o alimento. Então, por exemplo, eu quero fazer uma massa alho e óleo. Então, enquanto você está lá fritando o alho, fritando tudo, joga esse ramo lá dentro da panela e deixa fritar junto. Ele vai desidratar, vai soltar todo o sabor e aroma. Depois você tira ele do preparo, não precisa consumir se não quiser. Às vezes eu coloco também um ramo em caldos, molhos, em cozidos e depois eu retiro. Ou às vezes eu até pico mesmo e coloco lá dentro e como com tudo, tá? Só tiro o mesmo talo. Olha, nas marinadas isso aqui também é fenomenal. Em todas as carnes fica incrível, mas eu gosto muito da carne de porco, se for um cozido, uma coisa do tipo, na carne de frango também. E se for, como eu disse, de repente uma coisa que eu quero fritar, quero fazer aquele filézão assim, você pode colocar isso para fritar junto lá na sua panela, ele vai passar o aroma, o sabor, fica incrível, tá? Sálvia é maravilhoso, inclusive tem muitos outros usos medicinais. Eu nem tô entrando nesse mérito, tá, gente? Tô entrando mais no mérito de cozinhar, mas tem muitos usos medicinais, chás e coisas do tipo, que aí vocês podem pesquisar, que na internet tem muita coisa. E se você usa de alguma maneira também, que eu não comentei aqui, pode comentar aí embaixo, não tem problema não, tá? Inclusive, as pessoas vão adquirir umas informações e a gente vai trocando essas informações. Coentro e a salsinha, eu acho que nem preciso falar muito, né, gente? Vai em tudo. Então, desde você colocar num feijão, desde você colocar em molhos, massas e cozidos, você pode utilizar. A dica é só na finalização, não precisa deixar ele fervendo lá muito tempo. Pica ele direitinho, inclusive muita gente pica na faca e eu tenho mania de já pegar assim, colher na horta, já com a própria tesoura eu já pico ele inteiro no meu cozido, no meu preparo, no meu molho, tá? Óbvio, tem gente que não gosta do coentro, não precisa a gente causar nos comentários. Quem não gosta, tudo bem. Mas uma forma de você começar a utilizar é assim, experimenta pôr uma folhinha, 2 folhinhas. Depois de um tempo, você vai saber a medida certa para você utilizar esse tempero e não ser em excesso. Aliás, serve para qualquer tempero, qualquer erva, tá? Se você colocar em excesso, não vai ficar legal. Mas se você colocar na medida, o seu paladar vai se agradar.
Eu sei, a minha família é cearense e eu tenho família em todo o norte, nordeste, amigos também em tudo. Eu sei que lá se coloca muito coentro, muita salsinha, cebolinha, cheiro verde, mas principalmente coentro. E muita gente às vezes não gosta, mas às vezes é por causa da quantidade, não está acostumado, acha um excesso. Experimenta colocar pouco e aos pouquinhos você vai amar, gente. Assim, na minha família o povo coloca em tudo, até no feijão. Tem tias que colocam até no molho de macarrão, embora eu acho que não combina tanto, mas tem gente que gosta, tá? E você pode utilizar, como eu disse, o raminho todo e sempre na finalização. Tipo assim, quero colocar cheiro verde no meu feijão, no meu cozido. Terminou, ele tá pronto. Pica, junta, mexe e já desliga o fogo, tá bom? Aí você desliga o fogo em seguida e deixa que o sabor vai se espalhar, o perfume vai ficar lá. O mesmo vale para a nossa amada cebolinha. Aqui é a minha cebolinha francesa, aquela que a gente chama de cebolete, que é fininha, mas a mesma coisa vale para a cebolinha grande. Você também, eu recomendo que você use apenas nas finalizações, tá? E aí, gente, esses, acho que todo mundo sabe muitos exemplos que você pode usar em todos os tipos de finalizações. Até um assado que você fizer, você pode jogar por cima depois no final, que vai ficar muito bom. Outra coisa, alecrim. O alecrim é o meu queridinho também para utilizar em marinadas, como eu falei, mas eu gosto de utilizar ele principalmente em carnes, cozidos e assados. Assados, assim, o alecrim foi feito para os assados. Então você pode pôr ele na marinada, mas se você quiser também você pode desfolhar ele e misturar junto nesse tempero, que vai ficar surreal de bom, tá? E caso você também não saiba, você pode utilizar também em preparo doces. Não é só hortelã que você pode utilizar também em preparos doces. O alecrim também fica muito bom em preparos doces, tá? Eu tenho até uma amiga italiana que ele faz uns sorvetes deliciosos que combina frutas com ervas, gente, fica incrível, vocês não têm ideia. Você pode, de repente, assim, vai fazer um suco de frutas vermelhas ou um smoothie, experimenta pôr umas folhinhas de alecrim ou umas folhinhas de sálvia. Vai dar uma refrescância, vai ficar surreal de bom. Assim como fica bom com a hortelã, tá? Então você pode utilizar também, eu gosto muito. E você pode usar também o alecrim da mesma maneira que eu falei da sálvia. De repente você vai fazer uma coisa frita, um grelhado, até na air fryer você vai pular uma carne junto, joga um galinho dele lá dentro também e deixa ele assar, deixa ele dar aquela tostadinha. O perfume dele vai se espalhar pelo alimento de uma maneira que não fica forte, mas que tempera e perfuma muito bem. E temos o nosso manjericão miudinho. O manjericão miudinho, aí sim, gente, eu utilizo ele nos molhos, enquanto está apurando o molho, eu deixo ele ferver lá dentro, porque ele segura mais esse sabor e aroma. E também em finalizações, desde cozidos, molhos, massas, pizzas, saladas, tá? Você pode utilizar o manjericão miudinho e todos os outros tipos, sem medo nenhum. O manjericão roxo, que eu não mostrei aqui, mas ele tem as folhas mais largas, eu gosto muito de utilizar ele em molhos e cozidos, mas ele eu costumo usar assim, ou na finalização, ou quando já está mais próximo do fim, tá? Ele tem um sabor diferente, uma intensificação diferente dos aromas dele. Pode utilizar também desde o começo? Pode, não tem problema. No caso do roxo, ele não se perde tanto. Que mais? Acho que é isso, gente. Agora, ó, eu falei assim por cima o básico de cada um e principalmente quem não conhece não sabe usar, que foi o que vocês me pediram. Se você tiver mais dicas de como utilizar esses temperos, pode deixar a sua dica aí de como você utiliza um desses temperinhos ou algum outro tempero, uma erva fresca que eu não mencionei aqui e você tem dúvida de como usar, pode me perguntar aí também nos comentários de como colher essa erva, pode me perguntar. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de ativar o sininho das notificações, se inscrever aqui no canal, não esquece de deixar o seu comentário também, porque dessa maneira o YouTube entende que você gostou desse vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na lateral, me segue lá no Insta, me segue lá no Face e me acompanha lá no meu perfil Maurício Rodrigues, porque eu tô sempre dando dicas e mostrando o andamento da minha hortinha, trocando essas ideias com vocês, que infelizmente nem tudo a gente consegue fazer essa interação aqui pelo canal, né? Mas lá eu consigo talvez interagir até um pouco mais próximo de vocês e no dia a dia. E, como eu disse, tem dicas, pode comentar aí, tem dúvidas, pode perguntar também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!